Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Hoje, dia 2 de outubro de 2019, é dia de jogo do Vasco, e dia de jogo do Vasco, habitualmente, a gente grava o pré-jogo e o pós-jogo. Neste momento, a gente vai gravar o pré-jogo. A gente vai falar aqui sobre confrontos emblemáticos, estatísticas, confrontos, atualidade, tudo entre Atlético Mineiro e Vasco da Gama. Partida esta referente à 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esta rodada que está atrasada devido ao compromisso que o Atlético Mineiro teve na Copa Sul-Americana, onde foi desclassificado, e hoje a gente vai encerrar esta rodada com o jogo entre Chapecoense e Corinthians e Atlético Mineiro e Vasco da Gama. Até aqui, Vasco e Atlético Mineiro se enfrentaram 94 vezes, com 40 vitórias para o Vasco da Gama, 31 derrotas e 23 empates. A primeira partida entre Vasco e Atlético Mineiro ocorreu no dia 20 de novembro de 1932, foi 0-0, jogo que ocorreu lá em BH, no estádio Antônio Carlos. A última partida entre as equipes foi agora no Campeonato Brasileiro de 2019, onde o Vasco perdeu no dia 1º de maio para a equipe do Atlético Mineiro. O jogo foi lá em São Januário, 2-1, o Vasco tomou uma virada e um gol no finalzinho do jogo. Atlético Mineiro e Vasco da Gama fizeram algumas partidas emblemáticas ao longo da história, algumas delas de mata-mata. E aqui a gente pode citar 3 oportunidades. Primeiro, em 1978, no torneio dos campeões, onde Vasco e Atlético Mineiro fizeram as semifinais daquele torneio. O Galo avançou naquela oportunidade. O Atlético Mineiro venceu o Vasco jogando lá em Minas Gerais por 2-1, e o jogo aqui no Rio de Janeiro foi 1-1. Em 1994, as equipes se encontrariam novamente pelas quartas de finais da Copa do Brasil. O Vasco da Gama avançou, o Vasco venceu o jogo aqui no Rio de Janeiro por 3-1, depois o Vasco saiu para fazer a partida de volta lá no Mineirão, o Vasco venceu por 4-3 e o Vasco avançou para as semifinais da Copa do Brasil daquele ano. Em 95, as equipes se enfrentariam mais uma vez na Copa do Brasil, e na minha opinião foi o confronto mais emocionante entre essas duas equipes. Por quê? Este confronto foi pelas quartas de finais da Copa do Brasil. O Vasco da Gama perdeu aqui no Rio de Janeiro por 1-0 para o Galo Mineiro, e o Vasco deu o troco lá no Mineirão, 1-0. A partida foi para os pênaltis, o Vasco da Gama ganhou por 4-1 nos pênaltis, indo para a semifinal e vencendo o Atlético Mineiro em pleno Mineirão. A maior goleada neste clássico foi aplicada em 2008 pelo Vasco da Gama, partida que terminou em 6-1, partida que ocorreu aqui no Rio de Janeiro. O maior público foi 0-0 em 1978, jogo referente ao Campeonato Brasileiro, com mais de 95 mil pessoas no Mineirão.
95.813 pessoas no Mineirão naquela oportunidade. A atualidade é a seguinte: o Vasco da Gama tenta trazer pontos para o Rio de Janeiro para se afastar do Z4. O Atlético Mineiro tenta se aproximar da zona da Libertadores, ali da pré-Libertadores. O Vasco vem de uma derrota para a equipe corintiana lá em Itaquera, jogo muito polêmico por 1-0 para o Corinthians, com muita interferência de arbitragem. E a equipe do Galo ganhou de 2-1 do Ceará, jogando dentro de casa. O Atlético Mineiro, que vinha de 6 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, estava ameaçando aí uma crise devido à eliminação nas semifinais aí da Copa Sul-Americana, mas fato é que o Atlético Mineiro tem um momento muito melhor do que o Vasco da Gama. O Vasco neste Campeonato Brasileiro ocupa a 14ª colocação com 6 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Uma campanha muito aquém de quão grande o Vasco da Gama é. E o Atlético Mineiro ocupa a 10ª colocação com 30 pontos. Até aqui o Atlético Mineiro tem 9 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. Vamos ver como que vai sair hoje essas equipes. O Vasco não vai poder contar para esse jogo com o Danilo Barcelos e com o Cleiton, que são jogadores com vínculo com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro também vai ter um desfalque de peso, que é o Xará. Para o lugar do Xará, possivelmente vai entrar o Otero, e o Vasco precisa tomar muito cuidado com a arbitragem, com Éder Roberto Lopes, que é um árbitro que tem o histórico de prejudicar o Vasco em competições, seja Copa do Brasil, seja Campeonato Brasileiro. Ele gosta de meter a mão no Vasco da Gama. E como o Vasco está tendo problemas com a arbitragem, a gente sempre faz questão de frisar aqui. Até porque o Vasco vai ter a metade do time do Vasco está pendurado com 2 cartões amarelos, que é o Raul, o Pikachu, Castan, Henrique, Rossi, Marrone e o Felipe Bastos, né? A gente sabe que o elenco do Vasco é bastante escasso, então se a gente perder alguns jogadores aí, fica difícil para a gente repor para a partida contra o Santos, que vai acontecer no próximo final de semana, do domingo, em São Januário. Meus amigos, a gente fica aguardando aqui pela estreia do Felipe Ferreira. Possivelmente o atleta vai começar no banco de reservas e o técnico Vanderlei Luxemburgo deverá mandar a campo Fernando Miguel, Pikachu, Henriques, que volta no lugar do Erley após cumprir suspensão, Castan, Henrique, que vai substituir o Danilo Barcelos por ter vínculo aí com a equipe mineira, Richard, Raul e Marcos Júnior, que no primeiro momento ainda começa como titular. Todavia a gente abre um parênteses aqui, aguardando a estreia do Felipe Ferreira, que promete. O Rossi, Ribamar e Thales Magno. Esta deverá ser a equipe que o técnico Vanderlei Luxemburgo há de colocar em campo, a menos que tenha aí um contratempo. Esta partida ela não vai ser fácil, apesar do retrospecto que o Vasco da Gama tem positivo frente à equipe mineira. O Galo, por ser o clube mais forte, com maior história em Minas Gerais, merece o nosso respeito. E vamos ver como que o Vasco da Gama vai se pôr, como que o Vasco da Gama vai se colocar nesta partida. É vital que
que o Vasco volte para o Rio de Janeiro pelo menos com um ponto. A gente tem que fazer 44 pontos para a gente sair dessa zona aí da degola, do desconforto. Meus amigos, este foi o pré-jogo. Assim que a partida terminar, a gente vai tomar aquela água, depois de meia hora assim, mais ou menos, a gente vem gravar o pós-jogo e espero, se Deus quiser, com uma vitória aí do Vasco da Gama, porque estamos precisando. Valeu, meus amigos. Vasco neles, estamos juntos.